Se tem algo da WWE que fica na nossa mente ao longo do tempo, são os momentos. Podem ser segmentos ou até coisas realmente loucas e impactantes que aconteceram em todo esse universo. Bom, então por agora vou parar de falar e hoje vou apresentar para vocês os momentos mais loucos de cada década da WWE. Década de 20. O retorno de Edge. No Royal Rumble de 2020, uma música familiar tocou e a multidão ficou enlouquecida. Edge, o 11 vezes campeão mundial que foi obrigado a se aposentar em 2011 devido a graves lesões no pescoço, voltou a caminhar até um ringue da WWE pela primeira vez em 9 anos, e esse momento sem dúvida fez muita gente chorar. No entanto, na noite seguinte ao seu retorno emocionante, Orton deu as boas-vindas a Edge e sugeriu reformar sua antiga aliança, The Rated. Orton, no entanto, acabou traindo-o, aplicando um RKO e atacando brutalmente seu pescoço com uma cadeira de metal. O nascimento da The Bloodline, Roman Reigns retornou no SummerSlam e se aliou a Paul Heyman, reinventando-se como chefe tribal. O Big Dog havia morrido e nasceu uma das facções mais dominantes e uma das maiores histórias de longo prazo da era moderna. A rebelião de Sami Zayn. Após meses se infiltrando na The Bloodline e sendo aceito como membro honorário, Sami Zayn chegou ao seu limite no Royal Rumble de 2023, quando Roman Reigns o pressionou para atacar seu melhor amigo Kevin Owens. Zayn se recusou e acertou Reigns nas costas com uma cadeira de metal. Brock Lesnar e o Trator. E bem, esse momento nem precisa de apresentação, é só assistir. O retorno de CM Punk e sua vitória ofuscada. No War Games 2023 em Chicago, após quase 10 anos de ausência, CM Punk fez um retorno impactante. Mais adiante, no SummerSlam 2025, Punk derrotou Gunther para conquistar o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados. Após isso, Seth Rollins apareceu de muletas, simulando uma lesão. De repente, ele as largou, revelou que tudo era uma farsa, fez o cash-in da sua maleta do Money in the Bank e roubou o título no que ficou conhecido como a farsa do século. A chegada de The Wyatt Six. As luzes se apagaram no Raw. Nikki Cross guiou as câmeras até a área dos bastidores. E foi revelado um massacre contra o pessoal de segurança. Eric Rowan, Dexter Lumis e Joey Gacy vigiavam o local em meio ao caos antes que tio Howdy anunciasse a chegada oficial da facção. O retorno de The Fiend, Final Boss e WrestleMania 40. No início do ano, The Rock voltou como vilão e deu uma surra brutal em Cody Rhodes debaixo de chuva em Chicago. A história culminou na WrestleMania 40, onde Cody Rhodes derrotou Roman Reigns para se tornar campeão em um evento principal cheio de participações históricas. A saída de Vince McMahon e seu último Stunner. Em uma das maiores reviravoltas reais da indústria, Vince McMahon foi forçado a renunciar como presidente da WWE. Antes de ser completamente exilado, ele recebeu um último Stunner de seu eterno rival, Stone Cold Steve Austin, que saiu da aposentadoria pela primeira vez em 19 anos. E agora entramos na década de 2010. A invasão do Nexus. Um grupo de novatos vindos do NXT invadiu o Raw, destruiu o ringue, quebrou a mesa dos comentaristas e massacrou John Cena, trazendo de volta uma sensação de imprevisibilidade ao show. O discurso de CM Punk. Sentado de pernas cruzadas na rampa de entrada, Punk disse tudo o que era proibido dizer. Ele criticou o marketing de John Cena, Vince McMahon, The Rock e Triple H, e até mencionou empresas rivais como a Ring of Honor, tudo isso antes de cortarem o microfone dele. Semanas depois, no Money in the Bank em Chicago, ele derrotou Cena e fugiu no meio da multidão com o cinturão no mesmo dia em que seu contrato expirava. O retorno de The Rock. Depois de anos em Hollywood, The Great One voltou ao microfone para incendiar o público e preparar o palco para a maior luta vista em anos. A resistência do Undertaker na WrestleMania 28. Enfrentando Triple H, com Shawn Michaels como árbitro especial. Taker conseguiu sobreviver a uma combinação consecutiva de um Sweet Chin Music e um Pedigree, deixando uma expressão de absoluto espanto no rosto de Shawn Michaels. O fim da sequência.
Este é um dos momentos mais impactantes da história do wrestling. Brock Lesnar derrotou o Undertaker, encerrando sua lendária e invicta sequência no WrestleMania 30 e ninguém conseguia acreditar. A execução de John Cena. Brock Lesnar destruiu John Cena pelo campeonato da WWE, aplicando 16 German Suplexes, transformando o rosto da era PG em um boneco de testes em menos de 20 minutos. A traição de Seth Rollins e seu impactante cash-in. Após estrear no final de 2012 e dominar o elenco, Seth Rollins destruiu a facção em junho de 2014 ao atacar Roman Reigns e Dean Ambrose com uma cadeira. Isso o levaria mais tarde a fazer o cash-in da maleta mais ousado da história da WrestleMania, que seria chamado de o roubo do século. A estreia de AJ Styles. Um homem a quem disseram durante anos que nunca pisaria na WWE, apareceu como o participante surpresa. AJ Styles fez a arena explodir completamente no dia de sua estreia. O salto de Shane McMahon. Shane McMahon subiu até o topo da estrutura Hell in a Cell na WrestleMania 32 e pulou no vazio, tentando um cotovelaço sobre o Undertaker. Taker se moveu e Shane errou completamente, acertando a mesa e tornando o momento ainda mais assustador. O Festival da Amizade. Kevin Owens e Chris Jericho eram a dupla cômica favorita do ano. Durante uma celebração onde Jericho abriu seu coração, Owens o traiu de forma impiedosa, entregando uma obra-prima de narrativa dramática, o retorno dos Hardy Boys e a estreia do The Fiend. O ano de 2017 viu o surpreendente e barulhento retorno de Matt e Jeff na WrestleMania 33. Enquanto no final da década, a personalidade assustadora de Bray Wyatt, The Fiend, perturbou completamente os fãs ao caminhar até o ringue. A década de 2000, o Chokeslam em Rikishi. Em uma luta Hell in a Cell, no evento Armageddon, o Undertaker lançou Rikishi do alto da cela para a plataforma de um caminhão. A lança no ar, no meio da melhor luta de mesas, escadas e cadeiras, Jeff Hardy ficou pendurado nos títulos a 6 metros de altura. Edge pulou de outra escada e aplicou uma lança brutal no ar. Stone Cold se aliou com o diabo. Naquela mesma noite aconteceu o evento principal mais polêmico da história da WrestleMania. Stone Cold, o rebelde supremo contra a autoridade, apertou a mão de Vince McMahon e virou vilão para conquistar o campeonato da WWE. Shane McMahon compra a WCW e salta do Titan Throne. Shane apareceu no último episódio do WCW Monday Nitro, anunciando que ele havia comprado a concorrente antes do seu pai. Pouco depois, no evento Backlash, ele mostrou seu total desprezo pela autopreservação ao se jogar do topo do telão gigante. O colapso do ringue. Brock Lesnar aplicou um superplex em Big Show da terceira corda, fazendo com que todo o ringue se quebrasse e colapsasse pelo peso combinado dos dois. O primeiro cash-in da maleta depois que John Cena sobreviveu a uma brutal câmara de eliminação. Edge correu até o ringue, fez o cash-in do primeiro contrato do Money in the Bank da história e se tornou campeão. Assim, ele definiu o modelo futuro dessa estipulação, a revolução da ECW e o retorno de John Cena. Rob Van Dam derrotou John Cena pelo título no evento ECW One Night Stand, diante de um público extremamente hostil. Algum tempo depois, em 2008, Cena surpreendeu o mundo ao retornar de uma grave lesão no peitoral, em apenas 4 meses entrando como número 30 no Royal Rumble, realizado no Madison Square Garden. O senton bombazo gigante e o beijo de Orton. Jeff Hardy subiu em um andaime do cenário do Raw para se lançar sobre Randy Orton. No final da década, Orton levou as coisas para o lado pessoal ao algemar Triple H nas cordas e beijar sua esposa Stephanie McMahon bem na frente dele. A década de 90. A janela da barbearia. Durante um segmento de entrevista conduzido por Brutus Beefcake, Shawn Michaels traiu seu companheiro de equipe nos Rockers, Marty Jannetty, jogando-o diretamente através de uma janela de vidro. A traição de Montreal, Shawn Michaels aplicou o sharpshooter em Bret Hart. Embora Hart nunca tenha desistido, o árbitro mandou soar o sino por ordens diretas de Vince McMahon,
para tirar o título dele antes que Bret fosse para a empresa rival WCW. Esse fato seria real e quebraria a quarta parede, mudando assim a maneira de ver a luta livre profissional. A estreia de Kane e a queda de Mick Foley, uma figura vermelha gigantesca envolta em fogo, estreou, interrompendo o Undertaker. No ano seguinte, em uma luta Hell in a Cell, o próprio Taker jogou Mick Foley do topo da jaula de 5 metros diretamente sobre uma mesa de comentaristas. O vazamento do campeonato de Mankind. Em um episódio gravado do Raw, Mankind derrotou The Rock para conquistar o campeonato da WWE. O resultado foi vazado intencionalmente pela concorrente WCW na televisão ao vivo, mas a estratégia falhou, pois fez com que milhões de telespectadores trocassem de canal para assistir à histórica vitória de Foley. O incidente do Madison Square Garden The Clique Shawn Michaels, Triple A, Kevin Nash e Scott Hall quebraram o código de sigilo do negócio ao se abraçarem no ringue, mesmo sendo rivais na tela. Durante o show de despedida de Kevin Nash e Scott Hall na WWE, Vince McMahon ficou furioso com isso e puniu Triple H por meses, transferindo sua chance de destaque na empresa para um lutador careca do Texas chamado Steve Austin. O nascimento da era Attitude. Após vencer o torneio King of the Ring, Stone Cold Steve Austin fez sua icônica promo Austin 316 Gazindi, salvando a empresa da falência e dando início a uma era repleta de momentos ousados. Confrontos com Mike Tyson, The X invadindo a WCW e Austin banhando a corporação de Vince McMahon com cerveja.